Salve pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Unicast, esse projeto que estamos iniciando agora para nossas redes sociais. E eu estou aqui hoje com o Gabriel Azevedo, nosso professor de redação, e é um prazer estar com ele aqui hoje. Gabriel, eu sei que tu teu primeiro ano no colégio, mas conta um pouquinho aí como foi chegar até aqui. Eu sei que eu falei contigo o ano anterior para te entrar no colégio, mas não consegui, não tinha carga horária. Mas conta aí como é que tu foi para te chegar no colégio, como está sendo esse teu primeiro ano aqui. Olá pessoal, antes de mais nada gostaria de agradecer o convite, sobretudo pela chegada, pela proximidade do Enem. Então falar um pouquinho sobre a redação, que é a nossa temática de hoje, vai ser bem importante. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, trabalho já com redação há um pouquinho mais de 10 anos, e redação é o meu assunto favorito. A gente tem aqui umas 5 horas hoje para falar de redação. Eu acho que um pouquinho, mais ou menos por aí. Tá ótimo, acho que já para começar dá para ir. Dá pra ir. Eu sei que, olha, o Gabriel está sendo uma cobaia, é o primeiro Unicast, então vamos ter paciência comigo, com ele, com todo mundo. Mas vamos lá, Gabriel. Processo, Igual a redação, o podcast está sendo um processo, uma construção. Gabriel, eu vou te perguntar uma coisa. A gente sabe que tem 5 competências no Enem, né? C1 até C5. E nesse momento, assim, como é que tu consegue caracterizar cada uma delas? O que tem mais importante em cada uma dessas 5 competências? Falando de competência de redação do Enem, eu particularmente considero a competência 1 a mais difícil, que é aquela que avalia a norma padrão, pontuação, acentuação. Essa eu tinha muita dificuldade, acho que eu tenho ainda. Essa daí, inclusive, tira 1000 de muita gente, Muitas pessoas ficam com 960, perdendo 40 pontos apenas nessa competência. É uma competência que precisa sempre ser trabalhada, articulada, exercitar a gramática aplicada ao texto, que as demais, não vou dizer que são mais fáceis, mas são mais tranquilas, porque está mais relacionado à construção, à produção, à argumentação, à análise, a resolver uma problemática. Entendi. Então, falando das competências, hoje a competência 1 seria a que eu sempre indico aos alunos: estuda um pouco mais, articula, vê as informações, lê texto nota 1000 é um exercício ótimo para a competência 1, para verificar a articulação, estrutura sintática, pontuação, acentuação, o uso das palavras dentro da construção do dissertativo argumentativo. Então, sempre eu indico essa relação da competência 1. E Gabriel, mais um menino que chega com nível ok, assim, na terceira série, ele tem que se esforçar um pouquinho mais para atingir esses 200 nessa competência, né? Tem. A gente poderia falar essas 5 horas só de competência 1, Que eu acho que é a mais chave, né? Chave, Como eu falei, ela tira 1000, por exemplo, de muita gente. Mas para esse aluno que hoje tem uma dificuldade, acho que não só na competência 1, mas na redação de modo geral, o grande foco pelo menos é a filosofia que eu levo para a sala de aula, trabalhar dentro do dissertativo argumentativo os eixos temáticos. Eu ia falar sobre isso mais para frente. Mais para frente eu estou dizendo. Mas vai lá. Trabalhar os eixos temáticos, Minha filosofia dentro de sala de aula não é trabalhar para acertar o tema da redação, mas é preparar o aluno para deixá-lo à vontade para discorrer sobre os eixos temáticos: saúde, educação, bem-estar, lazer, pegar as principais informações sobre esses eixos, as principais discussões, os temas, as possibilidades argumentativas, quais são as principais problemáticas, o que pode ser feito para resolver os problemas desses eixos temáticos, Então, trabalhar, focar, e hoje a principal pressão dos alunos com relação ao dissertativo argumentativo é exatamente essa, o tema da redação, É uma grande preocupação. Então, na verdade, não tem que se preocupar muito com o tema, mas sim com o eixo. Então, ele tem que ter um arcabouço, como posso falar, como a gente fala, tem um termo que vocês usam, uma coletânea, não, qual é? Tem um termo específico para aquelas coisas, aqueles textos que eles olham, que eles aprendem antes, para conseguir dissertar sobre esse eixo. Dentro da redação nós temos os textos motivadores, que é a coletânea de textos que vão ajudar o aluno a entender o tema. O tema de redação também é uma problemática. A gente pensa nas frases temáticas, hoje nós vamos ter um eixo temático e um eixo argumentativo. Eixo temático que seria sobre o que o texto fala, sobre o que o tema fala. Bora pegar o exemplo do ano passado, Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Enorme, né? Só de falar, são muitos eixos. Qual é o eixo temático desse tema? O trabalho de cuidado realizado pela mulher. Qual é o eixo argumentativo desse tema? A invisibilidade desse trabalho, os desafios da invisibilidade desse trabalho. Então, ler essa frase temática de uma forma panorâmica para entender todas essas partes é essencial dentro da redação.
para que não fuja, para que não se perda, né? Para que não haja uma perda desse aluno com relação ao C2, que avalia essa leitura da frase temática, que avalia esse tema, né, da redação. E aí, de um tempo para cá, o Enem tem trabalhado mais essas frases temáticas, né? Esses temas da redação, são muitos elementos, daí esbarra numa tangência, às vezes, por deixar, por faltar em algum elemento. Deixa eu ver se eu entendi, então. Eles têm as competências que são importantes, eles têm que saber o que cada competência cobra, o que eles podem perder pontos, mas o mais importante é esse eixo temático, eles têm que dominar, e a palavra que me fugiu ainda há pouco é o repertório, né? Que eles têm que criar esse repertório para conseguir dissertar sobre esse eixo temático, é isso? Mas se a gente pegar o repertório sociocultural, ele bora colocar em matemática, 10% da redação. O repertório sociocultural é importante, não podemos delegitimar esse repertório, né? Repertório esse que é uma vivência, uma construção do aluno. E daí vai entrar as áreas do conhecimento, um conceito que ele traz da filosofia, da sociologia, da história, um filme, um livro, uma série, um documentário. E isso que eu acho importante no repertório sociocultural, que são as vivências desses meninos. Eles gostam de música, eles gostam de filme, eles gostam de série, eles gostam de documentários. Então, essas vivências que eles vão levar para a redação, que é o repertório, que daí precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. Legitimado, está embasado em uma área do conhecimento. Por exemplo, se ele utiliza um filme, está embasado na área do conhecimento e cultura. É um repertório que precisa ser pertinente, que tenha uma relação, ou um tema ou com o argumento que ele selecionou. E a produtividade, que é o X da questão, que é onde que ele vai desdobrar essa informação, relacionar essa informação, trazer uma exemplificação, contrapor uma ideia. Então, isso que é o repertório. Isso é mais difícil para eles conseguirem, né? Eu não diria o mais difícil. Porque o mais difícil é o C1, né? A C1. Isso, já fixamos isso aqui, que é a C1. Não seria o mais difícil, mas na hora, lembrar desse repertório. Pensar. Porque a gente sabe que é uma prova. Eles estão nervosos, né, cara? Nervosos, né? Ele tem esse repertório, né? Eu até brinco com os meninos que, por exemplo, no ano passado nós tivemos uma redação nota 1000 que trouxe na sua introdução uma frase da música do Péricles, que falava sobre ele sentir falta da mulher, né? Ir em casa. Alguém chorou, né? Quando leu isso. Chorou, com certeza. E daí eu até brinquei com isso. Isso daqui, com certeza, a menina estava no sábado de noite no pagodinho, ouviu o pagode dela e levou para a redação no domingo para fazer a prova, né? Então, eles têm essa informação, eles têm esse repertório. O que falha na hora é lembrar para colocar esse repertório em prática. Sim, cara. É muito difícil. Agora, eu vou te perguntar, quando a gente vai para uma sala de aula, é muito heterogêneo, né? Tem na terceira série, tem um menino que brincou na primeira série, na segunda, e chega lá para focar. Tem um menino que levou a sério os 3 anos. Ou até desde o nono. É muito comum também. E tem um menino que... E a parte mais importante, não esqueça que está no nono ano aí, que vai ouvir a gente, desde o nono ano já... E tem um menino que desde a sexta série está levando em brincadeira e chega lá na terceira série como fosse uma sexta série. Como é lidar com uma turma de 50 alunos, que é a realidade que a gente tem aqui em Belém, praticamente, com toda essa pluralidade, assim? Como eu sempre falo, a redação é um processo, né? É uma construção, né? É muito importante que você desenvolva, que você trabalhe essa redação desde o nono ano. Mas dá para você também trabalhar ela no convênio? Sim. Não estou incentivando ninguém aqui a trabalhar a redação. Sim, claro. Não façam isso, tá? Não façam isso em casa. Mas se você realmente ter esse foco, né? Conseguir ter esse foco e, vou trabalhar a redação agora no convênio, né? Dá tempo da gente construir. Por quê? As competências, elas são estáticas. Elas estão ali, competência 1, 2, 3, e cada uma tem a sua avaliação, né? Então, essa parte estrutural e construtiva é tranquilo, a gente consegue trabalhar. Só que o que afeta, às vezes, né? Essa ideia da redação só no convênio, né? É a produção, é a prática, é o exercício, né? Porque a materialização da redação é a escrita, né? O trabalho com a escrita, a leitura e a escrita. Sim. Exercitar é essencial, exercitar é o primeiro caminho para a redação. E daí tu pode me perguntar, e a redação nota 1000 é possível em um ano? Mas é mais difícil, né? Muito mais difícil alcançar essa nota. Normalmente o menino que tira 1000, ele vem treinando desde o nono ano, né? Nono ano. E mesmo assim, você alcançou uma nota 1000, você sabe tudo sobre redação?
Não, né? O que tu acha? Eu acho que não. Não pode ser que tu não saiba tudo sobre redação. Pode ser que, por exemplo, naquele eixo temático que veio na tua prova de redação, tu te dá muito bem. Eixo temático, saúde, por exemplo. Mas tu tem ali uma dificuldade no eixo temático meio ambiente, que é o calcanhar de Aquiles dos alunos. Sério, cara? Eu acho isso muito paradoxo. A gente tá no meio da Amazônia e os meninos... Não, e eles têm aula de biologia, que tem sobre ecologia, entendeu? Não sei. Essa é um simulado, aí veio o meio ambiente... Nossa, Aí eles caem as notas. caem as notas. Não gosto muito de falar de meio ambiente. Então, se você falha, né, durante esse processo da escrita, possivelmente você vai falhar também lá nesse exercício de buscar uma nota excelente, né, que é a nota 1000. Porque a gente também sabe que o pessoal que é medicina, eles estão buscando 960, acima de 900 para passar. Sim. Mas alguns cursos... Mas a mesma coisa que o 1000 faz também. né? Mas às vezes nem também a gente fica pensando na questão do 1000, né? Imagina ser o primo da pessoa que tira a nota 1000. Pô, deve ser bacana, né? Ou deve ser horrível, né? Deve ser muito... Tirou 600, né? A pressão é enorme. A pressão é dobra, né? A pressão é enorme. Mas, Gabriel, me explica um pouco também como é que é feita essa correção, como é que a gente chega ao 960, que tem 2 corretores. Sim, não é nem como é que funciona. Há 2 avaliações, né, de professores que não se conhecem, que são completamente, né, distintos, separados. Eu vi também que eles não são do mesmo estado, né? Não. Eles não podem corrigir um corretor paraense, não pode corrigir a redação de ninguém aqui do Pará, né? Aqui do Pará, né? Porque é uma plataforma, né? Um processo. O professor não recebe essa redação impressa da forma como o aluno escreveu na casa dele, né? Eu até brinco com os alunos com relação a isso da letra. A letra legível. O Enem não quer letra bonita, mas ele quer uma letra legível. Por quê? Toda essa folha ela é escaneada. Quando escaneia, já perde um pouco de qualidade. Tem muito cuidado com relação a isso. Mas, voltando para a correção, a gente recebe, sei lá, redação do pessoal que fez a prova no Sul, né? A galera do Norte que corrige, né? Por exemplo. Sempre são 2 avaliadores, né? Há uma avaliação primeira e daí essas notas elas não podem variar de 100 pontos. Se eu tenho uma discrepância de 100 pontos, por exemplo, nós 2 somos avaliadores. Para a mesma redação, eu dei 600 e tu deste 720. Eu tenho uma disparidade de mais de 100 pontos. Daí passa por uma terceira avaliação, né? E daí a terceira avaliação que é a que vai validar a nota desse aluno. Aí quando chegar mais próximo, outra vai ser descartada, né? Já o 1000 é mais difícil. Ele tem que tirar 1000 comigo, ele tem que tirar 1000 contigo. E depois ele passa por uma banca presencial de mais 5 professores. Então vamos imaginar aqui. Eu não sabia disso. Vamos imaginar. Nós 2 tiramos 1000. Nós demos 1000 para o rapaz aí. Aí então não vai valer, vai começar por uma banca ainda. Por uma banca de avaliação. Cara, então tem que ser bom mesmo. Presencial de professores que também não se conhecem e tem que tirar a nota 1000 em todos esses professores. Mas eu acho isso importante, porque a nota 1000 é a que eu vou utilizar em sala de aula. Sim, para mostrar para o aluno, olha, é isso. É o exemplo, né? É isso que o Enem vai esperar de vocês. É essa construção, é essa articulação, é esse argumento, é essa possibilidade, é essa intervenção. Então, se não há uma validação dessa nota 1000, cria-se uma lacuna, né? E não. Ou então é um critério muito complexo, né? Complexo. É uma redação que vai ser espalhada no Brasil todo e vai virar um norte para muitos que querem alcançar essa nota, né? Então, essa validação ela precisa de fato acontecer. Eu tenho uma dúvida também, Gabriel, mas é uma coisa muito minha, assim, por questão de querer quantificar tudo, assim. Tá. Eu tenho uma ideia, assim, de quantas redações eu vou ter que entregar no ano para sair de uns 600, 700, ou bater uns 860, 900? Já pensaste sobre isso alguma vez? Não o quantitativo completo, né? Mas bora pensar em uma redação por semana. Tá, já vai ter bastante, vai ter umas 40 no ano ali. No ano. 40 temas e possivelmente esse professor em sala de aula organizou essas 40 redações sobre todos os eixos temáticos. Sim, 2, 3 redações de cada eixo temático. Então o professor ele não pode não acertar o tema, mas o eixo temático foi trabalhado. Poxa. E é muito mais fácil do aluno lembrar isso mais adiante. Essa redação está no eixo temático saúde. Ele me deu um repertório de saúde, me deu argumentos sobre saúde, então é muito mais fácil. Então ele tem que ser muito constante, na verdade. Ele tem que entregar toda semana, isso é muito importante, esse acompanhamento. É isso que eu falei ainda há pouco, a questão da constância, a entrega, né, a produção, a prática, o exercício. E olhar também essa redação a partir da correção. E não apenas a nota de Entendi. redação, porque é até um processo de retextualização.
O aluno entrega uma redação, a gente corrige. E hoje acho que isso é uma preocupação de colégio, né? A nota. E o aluno é moldado a partir dessa nota, né? Eles esfregam na cara do outro. Que ele vai receber. E a grande preocupação dele é essa nota. Todo o trabalho que o professor tem de corrigir, ele deixa de lado. E é lá que eu escrevi, olha, que ele pode ir período único, aqui tá faltando uma vírgula, e ele não se importa às vezes com isso. Ele só quer saber a nota, né? É essencial, é isso que ele vai ver, o que ele acertou e o que ele errou, para ele levar ou não para o próximo texto. É aí que vai acontecer a retextualização. Ele pode até reescrever essa redação, já pensando nessa correção, mas hoje ele precisa também se preocupar com essa correção. Tem que dar um pedido aqui a vocês, se preocupe com a correção. Além de dar muito trabalho de corrigir, é importante que vocês vejam o que vocês erraram para poder, né, ajustar no próximo. Indo para a reta final agora, Gabriel, eu te perguntar, assim, faltam menos de 60 dias para o Enem nesse momento, né? Eu não sei quando vai para o ar, mas nesse momento faltam menos de 60. Reta final, qual é a dica que tu dá? O que é que tu imaginas que tu acreditas que ele tem que focar agora, o nosso aluno, para ele conseguir alavancar essa nota dele? Certo. Acho que não foge muito do que a gente já conversou. Reta final, produção e correção, top, essencial, né, para essa reta final. Revisar também os eixos temáticos, né, sobretudo aqueles que você tem mais dificuldade. Há uns que são muito mais tranquilos, eu gosto mais de educação, gosto mais de social, não gosto de meio ambiente. Revisa lá, né, esse meio ambiente, que também é uma possibilidade. Revisar textos que você já escreveu também ajuda muito, auxilia muito. Ler textos de redação nota 1000 também é uma reta bem interessante para esse finalzinho, né, da prova. E de resto é mais produção, correção. E o que tu preparou para essa reta final para eles na revisão? Eixo temático. Claro, né? Tô falando de eixo temático na hora que a gente começou. Eixos temáticos, né? Separei, nós temos 6 semanas, mais ou menos, até chegar à prova. Eu separei 6 eixos temáticos para a gente trabalhar. Aqueles que eu considero mais essenciais, aqueles que eu considero mais difíceis também, que tem um pouquinho mais de dificuldade, sobretudo com relação aos alunos que eu acompanho em sala de aula, para a gente explorar um pouco mais as informações sobre esses eixos e também produção textual ao final de cada eixo. Então, resumindo, o repertório é importante, mas é 10%, segundo, tá? A C1... Não se prenda, eu preciso de um repertório. Não, você precisa de muito mais coisas com relação à redação. A C1, você tem que correr atrás, caso você tenha tempo ainda para fazer isso. Isso dá tempo. E principalmente focar nesses eixos temáticos. Eixos temáticos, isso, perfeito. Então, eu vou encerrar aqui. O Papo Gabriel foi excelente. O Gabriel trabalha com a gente desde o início do ano, mas conseguiu passar mais tempo com a gente, porque a gente está gostando muito do trabalho do Gabriel. Obrigado. Os alunos também estão amando ele. E fica com a gente, que esse é o primeiro episódio, vai ter mais Universo Cast. E espera aí, curte, compartilha para alavancar esse projeto junto com a gente. Tchau, tchau e até a próxima.